Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Que Deus abençoe a nossa aula. Vamos lá, senhores. Nós vamos retomar aqui os conceitos das orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Tá? Vocês lembram disso que nós trabalhamos lá no início do primeiro bimestre? Desculpa. Então a gente vai retomar aqui todas aquelas classificações. Gente, é super tranquilo, tudo bem? Qual que é a função da oração subordinada? É ter uma relação substantivo na sua oração subordinada. Como acontece isso, professor? Como tem essa relação de substantivo da oração subordinada? É muito simples. Mas primeiro vamos lembrar alguns conceitos para chegarmos até a classificação da oração subordinada substantiva, tudo bem? Toda vez que eu tenho uma oração subordinada substantiva, eu tenho uma conjunção integrante, que ela pode ser o que ou ela pode ser o ser. Ela que será a ponte da oração principal para a oração subordinada. Tudo bem? Ela que tem a função de juntar ou unir as orações, certo? Olha só. Como que eu faço para identificar que uma oração ela é subordinada substantiva? Eu troco a oração subordinada pela palavrinha isso, tá? E pode ser o seu derivado também, tá? O disso, tudo bem, tanto faz, certo? Ela estabelecendo essa relação de sentido, quando eu troco a oração subordinada pelo termo isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva, certo? Ah, professor, é simples, é só isso? Para identificar a oração subordinada substantiva. No entanto, eu tenho as suas classificações, senão ficaria chato. Né? Se eu não estabelecer as classificações lá, como a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, a positiva, e tem mais uma que daqui a pouco a gente retoma, tá? Se eu não tivesse essas classificações, ficaria chato. Então aí nós precisamos colocar as classificações para estabelecer aí uma alegria na nossa análise, tudo bem? Então vamos lá, passo a passo com vocês, tá? Isso aqui eu acabei de falar, vocês podem pegar os slides e estudarem também, que é de grande valia, tudo bem, senhores? Olha só, para todas as orações analisadas, faremos as seguintes perguntas: se há sujeito na oração principal e se há preposição na oração subordinada. Isso é de suma importância para que nós possamos estabelecer a classificação. Eu sei que vocês já viram isso, mas eu acho que vale a pena retomar isso aqui. Para quem vai prestar um Enem, já vai prestar a FUVEST e tudo mais, é bom nós estabelecermos essa relação. Até para produção textual e interpretação textual, é de grande importância. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. Oração subordinada substantiva subjetiva. É a função sintática de sujeito. Olha só. Vamos entender como que nós chegamos a essa classificação da oração subordinada subjetiva. Tudo bem? Primeiro, eu tenho lá, perdão, senhores, a oração principal iniciando com um verbo de ligação. Lembra que eu havia dito isso para vocês? Olha a conjunçãozinha integrante que nós precisamos para que possamos classificar uma oração subordinada. Olha só. E aquilo que eu expliquei para vocês, ó, é necessário que se use capacete. É necessário isso. Olha só, eu consigo trocar a oração subordinada pelo termo isso e ela estabelece um sentido. Então eu tenho aqui a oração principal iniciando com o verbo de ligação, certo? As duas perguntas que eu havia dito para vocês. Há sujeito na oração principal? Não, não há. Certo? Há preposição na oração subordinada? Também não há preposição. Então, eu já elimino um monte de coisa aqui, quando eu tenho essas duas classificações. Certo? Olha só. E aí, eu coloco para vocês. Se não há sujeito na oração principal, a oração é subordinada substantiva subjetiva. Mas calma, não. Além de não há sujeito, eu inicio a oração com um verbo de ligação.
Tudo bem? Lembrem-se disso. Então, com essas características, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Aqui é um outro exemplo que parte da mesma premissa, não há diferença. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem? Olha só. Olha como é importante. Há sujeito na oração principal? Sim, eu tenho um sujeito. Então, peraí. Eu, já não pode ser uma subjetiva. Eu elimino essa possibilidade. Há preposição na oração subordinada? Não, não há preposição. Então, ela não pode ser objetiva indireta e nem completiva nominal. Então, eu já eliminei duas. Aí, o que faz eu buscar essa classificação? O que faz ela ser uma oração subordinada objetiva direta? Olha só. Se há sujeito na oração principal e não há preposição na subordinada, a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta. Nossa, professor, só porque há sujeito, há um verbo e, consequentemente, eu tenho aqui um objeto, eu tenho uma oração objetiva direta? Sim, oração subordinada, objetiva direta. Só isso. Por isso que eu preciso entender todos esses conceitos que estão além da oração subordinada, que está presente na oração principal. Tá bom? Vamos lá? Como eu havia dito para vocês, é um outro exemplo. Agora vamos lá. Agora, objetiva indireta. Eu tenho sujeito, e nesse caso eu tenho uma preposição. Certo? Havendo uma preposição, e eu tendo, perdão, senhores, e eu tendo o sujeito na oração, e o que faz ter essa preposição é o verbo que o antecede, lembra lá, quem gosta, gosta de, então, peraí, olha só, se eu já tenho, se eu tenho a preposição que é a exigência do verbo, consequentemente eu tenho um objeto. Tá? Então, eu já não tenho nem muito, vamos dizer assim, o que analisar. Porque se o verbo já pediu, consequentemente, é o objeto do verbo. A classificação ali é objeto do verbo. Olha o que diz aqui. Se há um sujeito perdão, senhores. Se há um sujeito na principal e preposição que sai do verbo na subordinada, a oração é subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Já é consequência. Já tem uma consequência aqui. O verbo exige essa preposição, que o que vem depois é um objeto, é uma característica, melhor que não é objeto, porque eu tenho a conjunção integrante, né? É uma característica atribuída a esse verbo, eu tenho uma objetiva indireta. Tá, senhores? Aqui funciona da mesma forma, que eu havia dito, são dois exemplos para cada um, mas eu vou passar somente por um, porque a revisão, esse conteúdo nós já trabalhamos, entendeu? Havendo alguma dúvida, passe a dúvida para a coordenação entra em contato com o professor e o professor entra em contato com vocês para que possamos sanar essa dúvida. Olha só, há sujeito na oração e há preposição na oração subordinada. No entanto, eu tenho aqui o sujeito, eu tenho aqui o verbo e eu tenho aqui um nome. Tá? É um termo que não é um verbo. Tudo bem? Toda vez que eu falo um nome, vocês vão lembrar que é um termo que não é um verbo. Se eu tenho um nome e não um verbo, eu tenho um complemento não do verbo, eu tenho um complemento do nome. Consequentemente, eu tenho uma completiva nominal. Nossa, professor, você está dizendo que eu preciso conhecer as classes de palavras para que eu possa chegar à classificação de uma oração subordinada? Sim, tá? Eu conhecendo as palavras, eu conhecendo como que elas se organizam dentro de um discurso, é muito mais tranquilo para que eu possa chegar à análise de uma oração subordinada, tá? No caso, nós estamos falando aqui
substantiva. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque eu tenho eu tenho a oração subordinada em relação a um nome que se inicia por uma preposição. Tudo bem? Olha como eu classifiquei aqui, ó. Se há um sujeito na oração principal e a preposição que sai do nome da subordinada, a oração é subordinada substantiva completiva nominal, tá? Como eu havia dito a vocês aqui, é o segundo exemplo. Agora eu tenho a predicativa do sujeito. A verdade é, o que eu tenho aqui, ó? Há um sujeito na oração? Sim. Tem aqui um termo, tem papel de sujeito, certo? Tranquilamente. A preposição na oração subordinada? Não, tá? Então, eu tenho um sujeito e eu tenho aqui um verbo de ligação. Vocês lembram no terceiro bimestre do segundo ano, quando nós falamos sobre predicativo, lá que eu estava trabalhando predicativo do sujeito, predicativo do objeto, toda vez que eu tenho uma oração iniciada com um verbo de ligação, eu tenho um predicativo, tá? Então, nesse caso, é bem mais tranquilo. Tem um sujeito e, na sequência, um verbo de ligação, tá? Eu tenho aí um predicativo do sujeito. Muito tranquilo. Então, é só eu lembrar que o verbo de ligação, ele não admite objeto, ele tem um predicativo. Então, já consigo classificar a oração subordinada. Mesma coisa. A oração subordinada substantiva apositiva, ela vai depender do que? Da pontuação. Tá? Há um sujeito, certo? Não há uma preposição, mas há uma pontuação. Há o uso dos dois pontos para que estabeleça essa relação de oração subordinada substantiva apositiva. E, claro, a conjunçãozinha integrante. Certo? Tranquilo? Beleza, vamos dar continuidade. Senhores, como eu havia dito para vocês, havendo alguma dúvida, havendo alguma pergunta, entre em contato com a coordenação para que a coordenação possa falar com o professor e juntos nós possamos sanar a dúvida de vocês. Tudo bem? Como revisão para essa aula, das orações subordinadas substantivas, eu deixo com vocês essa liçãozinha de casa. Vocês irão analisar as orações subordinadas substantivas. Quais as suas classificações? Tudo bem, senhores? Então, até a próxima aula e aguardo, senhores.